Sejam bem-vindos ao Casos e Pistas. No quadro de casos brasileiros de hoje, vamos contar uma história que marcou profundamente o Espírito Santo e todo o Brasil. O caso de Araceli Cabreira Crespo, uma menina de apenas 8 anos cujo desaparecimento em 1973 revelou falhas profundas no sistema de justiça, desigualdade social e impunidade. Para compreender a dimensão desse crime, precisamos voltar no tempo e imaginar Vitória nos anos 70. Uma cidade pequena, porém cheia de contrastes. Ruas movimentadas, pequenas praças, crianças brincando ao ar livre, enquanto ao mesmo tempo a sociedade era marcada por fortes desigualdades. Bairros ricos coexistiam lado a lado com áreas mais pobres, e o país vivia sob regime militar, onde a censura limitava a liberdade de imprensa e criava um clima de silêncio e medo. Nesse cenário, a vida de uma menina comum, cheia de sonhos e alegria, seria interrompida de maneira brutal. Imagine agora, por um momento, a rotina de uma criança de 8 anos. Um dia ensolarado, risos nas ruas, o cheiro da cidade, o som das bicicletas, o barulho de passos apressados das pessoas indo e vindo. É nesse ambiente que Araceli vivia, cercada pela família. Amigos e vizinhos se conheciam como uma menina alegre e curiosa. Araceli Cabreira Crespo vivia com seus pais em um bairro de classe média de Vitória. A família era unida e dedicava grande parte de seu tempo ao cuidado e educação da menina. Os vizinhos lembram de Araceli como uma criança extremamente carinhosa, com um sorriso fácil, brincalhona e curiosa. Ela frequentava a escola local, onde tinha amigos e participava das atividades da comunidade escolar. Seus hobbies incluíam desenhar, ler pequenas histórias, brincar ao ar livre. Para sua família, ela era o centro das atenções e a alegria da casa. Cada pequeno detalhe do seu dia era observado com carinho. O café da manhã, o caminho para a escola, as pequenas brincadeiras no quintal ou na rua. No entanto, como acontece em muitas tragédias, um dia comum se tornaria o último em que a família veria a criança com vida. Esse dia, aparentemente banal, transformou-se em uma sequência de acontecimentos que chocariam todo o país. Era uma tarde comum de 1973. Araceli saiu de casa como de costume para brincar ou realizar pequenas tarefas cotidianas. Porém, ela não retornou. A mãe, preocupada com a demora, começou a procurá-la pelas ruas do bairro. A sensação de pânico começou a tomar conta da família. Testemunhas relataram que a menina havia sido vista próxima a locais frequentados por pessoas influentes. Alguns relatos eram vagos, outros contraditórios, mas todos indicavam que Araceli havia sido levada à força. O desaparecimento logo se espalhou pelos jornais locais. Vitória inteira estava em choque. Para a população, não se tratava apenas de um desaparecimento infantil. Havia a percepção de que o caso envolvia pessoas poderosas e que a justiça poderia não ser aplicada de maneira adequada. Imagine a tensão da família, caminhando pelas ruas, perguntando a vizinhos, entrando em lojas e escolas, tentando descobrir qualquer pista. A cidade parecia se fechar ao redor deles e a sensação de impotência crescia a cada minuto. A polícia iniciou a investigação, mas logo enfrentou dificuldades. Testemunhas foram intimidadas, provas desapareciam misteriosamente e suspeitos pertencentes à elite local pareciam protegidos pelo seu poder e influência. Relatórios e arquivos jornalísticos da época mostram que houve manipulação e omissões graves. A investigação não seguiu um caminho justo. Pelo contrário, foi marcada por falhas que impediam a identificação de culpados e a punição adequada. Para a família, cada tentativa de buscar respostas era frustrante. Cada pergunta sobre o paradeiro de Araceli recebia evasivas ou silêncio. O país assistia indignado e a sensação de impunidade se tornava evidente. Imagine a luta silenciosa da família, enfrentando um sistema judicial lento, parcial e muitas vezes conivente com os interesses da elite. A dor da perda de Araceli se misturava à indignação de saber que os culpados poderiam escapar da justiça. Nos dias seguintes ao desaparecimento, começaram a surgir relatos e informações sobre o destino cruel de Araceli.
Testemunhas, documentos e investigações posteriores indicaram que a menina foi drogada e levada à força. Cada detalhe revelava a brutalidade do crime e a fragilidade da justiça diante de pessoas influentes. A manipulação do processo foi um dos aspectos mais chocantes. Autoridades da época, pressionadas por famílias poderosas e pela elite local, alteraram depoimentos, ignoraram evidências, criaram barreiras para que a verdade emergisse. Cada passo da investigação era dificultado. A impunidade não era apenas um conceito, era algo tangível, que se mostrava em cada decisão, em cada arquivo desaparecido, em cada testemunha silenciada. Enquanto a família de Araceli tentava reunir informações, o país começava a conhecer o caso. A população se dividia entre indignação e medo. A coragem de jornalistas que insistiam em apurar os fatos, mesmo sob ameaça, foi crucial para que a história não fosse completamente esquecida. Documentos jornalísticos da época mostram que Araceli teria sido levada a um local isolado, onde sofreu maus tratos antes de ser assassinada. As circunstâncias exatas nunca foram completamente esclarecidas, mas tudo indicava que o crime foi premeditado e executado com a intenção de silenciar a vítima. É impossível não imaginar a aflição da família diante de cada notícia, cada suspeita, cada detalhe que chegava aos jornais. A dor combinava luto com frustração, e a sensação de injustiça permeava cada momento. A investigação inicial foi marcada por omissões deliberadas. Testemunhas relataram ameaças, outros se calaram por medo de represálias. Os documentos oficiais da polícia registram apenas parcialmente os eventos, enquanto as pessoas envolvidas na elite local conseguiam escapar de qualquer punição. Enquanto isso, a cidade de Vitória vivia dias de tensão. Bairros inteiros se mobilizavam em busca de informações, mas o poder de influência de alguns cidadãos impedia que a verdade fosse totalmente conhecida. A sensação de que certos crimes eram protegidos pela posição social chocava a população, e o caso de Araceli rapidamente se tornou símbolo de desigualdade e impunidade. O caso de Araceli logo ultrapassou os limites da cidade. Jornais de todo o Brasil começaram a cobrir o desaparecimento e o crime, trazendo à tona detalhes que a polícia tentava manter ocultos. A repercussão nacional trouxe atenção para as falhas do sistema judicial e para a influência da elite sobre investigações criminais. Reportagens da época descreviam com precisão o desaparecimento, as buscas, as suspeitas e o clima de medo que se instalou em Vitória. Algumas matérias criticavam diretamente as autoridades, questionando o papel da polícia e do judiciário, enquanto outras eram mais cautelosas, provavelmente devido à censura e ao medo de represálias. Ao longo dos anos, livros e documentários revisitaram o caso, revelando novas informações e dando voz a familiares, jornalistas e investigadores que não se calaram diante das barreiras. Esses relatos mostravam não apenas o horror do crime, mas também a coragem de quem lutava por justiça em um país marcado pela desigualdade social. O impacto cultural do caso de Araceli foi enorme. Tornou-se referência em debates sobre direitos da criança, proteção social e a necessidade de transparência na investigação de crimes. Mesmo décadas depois, o nome de Araceli ainda provoca comoção e indignação. Enquanto a sociedade brasileira refletia sobre o caso, surgiam discussões sobre a necessidade de mudanças legais e sociais. Como proteger crianças em um país onde a impunidade podia se sobrepor à justiça? Como garantir que o poder econômico e político não bloqueasse investigações? Essas perguntas continuam atuais e mostram que a história de Araceli transcende o tempo. Hoje, Araceli Cabreira Crespo é mais do que uma vítima. Ela se tornou um símbolo da luta contra a impunidade e da defesa dos direitos das crianças. Sua história é lembrada em livros, documentários, reportagens investigativas, mantendo viva a memória da menina e inspirando movimentos sociais que lutam por justiça. O legado de Araceli é duplo. Por um lado, é o alerta sobre os perigos da desigualdade social e da influência da elite na justiça. Por outro, é um lembrete da importância da coragem e da persistência de quem busca a verdade. A memória da menina serve como chamado à consciência social, lembrando que crimes como o dela não podem ser ignorados. Cada documento,
Cada reportagem e cada testemunho reconstruído ao longo dos anos reforça a gravidade do caso e a necessidade de aprender com ele. Para a sociedade, a história de Araceli é uma lição sobre vigilância, cidadania e a luta por justiça. Ao final, refletimos sobre a dor da família, sobre o impacto do crime na cidade de Vitória e no país, e sobre como a lembrança de Araceli ainda ecoa nos dias de hoje. A tragédia nos ensina que a luta contra a impunidade é contínua e que cada história contada ajuda a construir uma sociedade mais justa. Se você deseja conhecer mais casos brasileiros que marcaram a história e entender a luta por justiça, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. O conhecimento e a memória são ferramentas poderosas contra a repetição de tragédias. Te vejo no próximo caso.